Olá pessoal, tudo bem? Olha, eu aqui mais uma vez, em mais um sábado, hoje no horário um pouquinho mais tarde do que de costume. É, Hoje eu queria trazer um tema que eu acho que faz muito sentido e talvez tenha me tocado falar sobre isso em função do Dia das Mães e ter mexido comigo aqui em algum momento, numa questão que eu acho que vale a pena e que é importante trazer para a mesa. Semana passada eu falei, né, dessa correlação que a gente tem durante um processo depressivo, especialmente mulheres, com as questões sexuais, libido, de como é que a gente tem ali o nosso corpo afetado e os nossos desejos por conta da depressão e de tudo que nos causa em relação à autoestima, hormônios, enfim. Foi um tema importante e que eu recebi comentários de agradecimento de muitas mulheres sobre ter trazido esse tema e sobre ter coragem para falar, né, em relação a essa questão que de alguma forma perpassa aí pela relação de muitas mulheres que ou já viveram ou estão em processo depressivo. E hoje eu queria trazer algo que aconteceu comigo e que eu também acho que, assim como o tema anterior, é importante compartilhar. Quando eu estava tratando do meu processo depressivo, eu comecei a descobrir sobre menopausa. Quando eu estava em tratamento, logo no início, eu estava ali por volta de 45, 46 anos, eu comecei a observar muitas mudanças no meu corpo, mudanças na minha pele, mudança no meu comportamento, e comecei a conversar com meu psiquiatra sobre isso na perspectiva de que a gente precisava dar uma olhada nessa questão, olhar hormônio, até para que a gente pudesse direcionar a medicação, o tratamento da forma mais correta possível e que pudesse me ajudar ainda mais no processo de remissão. E aí eu busquei, né, uma ginecologista, enfim, comecei a estudar sobre o assunto e descobri que eu estava na perimenopausa e logo um pouquinho depois eu já estava pela minha contagem hormonal na menopausa de fato. E isso para mim foi importante e essencial para que a gente separasse as coisas e para que eu também compreendesse os meus sintomas e o que eu estava passando de uma forma separada e não tudo misturado, né? Depressão e menopausa, a ciência já traz algumas informações e estudos de que tem uma correlação, né? A menopausa ela não é uma causa automática da depressão, mas é reconhecida pela ciência como um período em que a mulher fica ali com maior vulnerabilidade emocional, né? Especialmente durante a perimenopausa, que é a fase de transição para que você entre efetivamente na menopausa e que você tem uma contagem e taxas hormonais muito mexidas. Consequentemente, isso afeta o seu emocional. Quando eu comecei a dar uma estudada sobre isso, assim, eu vi dados que comprovam que, de fato, né, essa correlação ela é muito forte. A gente tem, por exemplo, cerca de 32% das mulheres que estão na perimenopausa apresentando sintomas depressivos. A menopausa, minha gente, ela já por si só traz ali por volta de 50 sintomas diferentes que a mulher pode sentir. Umas mais, outras menos, mas a gente tem que lidar aí com esses possíveis 50 sintomas. Então imagina uma pessoa que já está em depressão e precisa enfrentar esses tantos sintomas. E eu estou trazendo isso porque
os fatores psicossociais e tudo mais, eles se somam a tantas outras questões que a gente tem, né? O silêncio, o tabu, a sobrecarga de trabalho, a nossa alteração no corpo, a nossa autoestima. Então, é muita coisa para a gente enfrentar. E eu queria trazer essa minha experiência pessoal, porque eu acho que pode ser que tenha muitas mulheres na mesma condição que eu, com uma depressão ainda mais alterada ou num grau maior, em consequência dessa correlação, de estar num período, em uma idade que já esteja ali caminhando para a menopausa, né? Então, como eu falei, no meu caso, a depressão ela foi um caminho que me levou ao entendimento da menopausa. Eu não cheguei pensando e conversando com meu médico, eu estou na menopausa, mas eu cheguei a um ponto que eu queria entender o que estava acontecendo comigo, com o meu corpo, enfim. O que é importante, né? Assim, que é uma realidade comum. Muitas mulheres, no período de menopausa, tratam de ansiedade ou de depressão sem que tenha essa investigação ali do contexto hormonal. E conhecer esse contexto hormonal, saber como é que os seus hormônios estão se comportando, tanto em função da depressão quanto da própria menopausa, é muito importante, né? E como eu falei, isso não é incomum, a ciência já mostra essa transição menopausal como uma fase de maior vulnerabilidade, como eu já falei. Em muitos casos, a depressão é o sinal visível de que algo também é biológico, né? Então é preciso que a gente tenha essa conexão de experiência, de dados, de estudo, de observação, de autoconhecimento, de conhecer o nosso corpo, de compreender o que mais pode estar acontecendo ali, que não só a depressão em si, para que a gente possa entender do que a gente sente, ela pode ter relação com outras coisas. E ter descoberto isso, de que tinha uma menopausa aí pelo meio do caminho, foi uma forma de também começar a diminuir um pouco da minha dor. Não de uma forma total, mas porque vai diminuindo todas as culpas que a gente tem em função tanto da depressão quanto da menopausa, né? Então, o que eu quero trazer e dizer aqui é que, sim, se você está tratando depressão e você sente que algo no seu corpo também tem mudado, talvez valha a pena fazer algumas perguntas, conversar com o seu psiquiatra, especialmente, sobre outras questões possíveis que possa estar acontecendo, e entender isso que está acontecendo no corpo é uma forma também e faz parte do cuidado do nosso sofrimento emocional. Tem muita coisa que eu poderia falar aqui com vocês sobre esse processo do meio do caminho da depressão que eu descobri, mas eu acho que a grande mensagem é essa, né? De se observar, de não ficar acomodada, vamos dizer assim, só com um tipo de definição do que eu estou sentindo, porque pode ser para além de emocional. E eu também quero dizer de que, como eu já estou em um processo de remissão e hoje eu olho para trás e posso contar essas histórias do que eu passei, parece que é fácil quando a gente está falando e não quando a gente está vivendo. Então, eu compreendo muito de que não é fácil e de que nem sempre a gente vai ter essa viradinha de chave para olhar outras questões. Mas sempre que tiver uma oportunidade e se reconhecer que tem outras questões ali em volta do seu sofrimento e que talvez não seja só emocional, olha, investiga, pede ajuda, conversa com seu médico, porque é muito importante que a gente também vá
olhando outros caminhos e, através dessas novas descobertas, tratando aquilo que está pesando mais, né, como a depressão, por exemplo. Acho que era isso que eu queria trazer hoje. Obrigada aí por quem tem me acompanhado, me mandado mensagens, mandado feedbacks e trocado experiências comigo através dos meus canais, que não necessariamente YouTube. Muito obrigada e eu fico à disposição sempre que alguém quiser trocar uma ideia, conversar e entender um pouco mais sobre os temas que eu venho falando aqui, tá? Tchau, tchau. Feliz Dia das Mães para todas as mães amanhã. E até o próximo sábado, até o próximo vídeo.